Fala pessoal, eu sou o Kaique e vamos bater um papo sobre o episódio número 5 de O Livro de Boba Fett, que acabou não tendo o Boba Fett, né? Mas por um motivo que faz sentido dentro dos temas e da história dessa série. Então vamos bater um papo sobre o episódio para entender por que ele deu essa guinada tão diferente assim. The Mandalorian foi uma série que apresentou uma releitura do modelo de personagem que era o Boba Fett. O Din Djarin caçava recompensas, vestia uma armadura mandaloriana e era uma figura misteriosa por trás do capacete. Tudo exatamente igual ao que o Boba Fett era na trilogia clássica. Então o Mando e o Boba compartilham de uma mesma origem, que é a figura do pistoleiro caçador, inspirado em antigos filmes de Velho Oeste. E essa influência partilhada pelos dois personagens que abre espaço para que as histórias deles se misturem, através de ideias e temas que são comuns pro Din e o Boba. Dessa vez, o tema que conecta a entrada do Mando nessa história do Boba Fett é a mudança que os dois estão enfrentando pelo mesmo motivo, que é buscar novos caminhos depois de deixarem de focar suas vidas na caça de recompensas. O Boba tá tentando firmar a posição dele como Daimyo, e o Mando encontrou um novo propósito depois de conhecer o Grogu e outras partes da cultura mandaloriana. E a evolução dos dois já vem sendo conectada na história, porque como a gente viu, foi a ação do Din que fez com que o Boba achasse a Fennec. Então o início da formação da tribo do Boba, depois que ele tinha perdido tudo e não tinha mais ninguém, começa justamente por causa do Din Djarin. E por sinal, é por isso que o Din traz uma luz no meio da escuridão em que o Boba estava, o que é um simbolismo claro para uma ponta de esperança, porque afinal, Star Wars sempre foi sobre luz e trevas. Então a mudança atual do Boba sempre esteve ligada com a do Mando. O episódio já começa explorando a nova fase da vida do Din logo na sua primeira cena, com uma sequência que faz um comparativo com a cena de apresentação dele, lá da primeira temporada de The Mandalorian, já que nos dois casos ele entra num pequeno lugar para caçar uma recompensa e acaba caindo numa briga. Lá no passado, ele entrou no bar e não deu muita chance para ninguém escapar da porradaria. Até aquele cara que tentou fugir acabou sendo morto pelo impiedoso Din Djarin. Mas agora, no presente, o Din tenta evitar a matança desnecessária várias vezes, tanto no início quanto no fim do conflito, o que é um reflexo da mudança de atitude dele. Só que a situação força o Din a voltar a ser o que ele era, como aquele caçador impiedoso. Tanto que depois que o Klatooiniano tenta subornar o Mando, a cena usa um som crescente e um movimento de Dolly para mostrar o Din chegando no seu limite, até que ele diz a mesma frase que ele falava lá nos tempos de caçador, comprovando esse retorno forçado para as suas raízes mais violentas. I can bring you in warm, or I can bring you in cold. A coreografia do Din na cena de luta é bem expressiva sobre o atual momento dele, porque ele usa o sabre sem muita técnica, arrastando ele no chão, tropeçando e até se cortando com a lâmina. Então a gente pode ver como o Din quer usar esse sabre que ele carrega, que ele sabe que tem um valor único, mas ele ainda não está pronto para isso. E a luta mostra essas características do Din, ao mesmo tempo que entrega uma porradaria bem divertida. Depois disso, a série apresenta um novo cenário que foi um respiro de alívio em relação às areias de Tatooine, que vem nos prendendo tanto nos últimos episódios. E a calma da trilha sonora invoca a imensidão do espaço de um jeito que complementa perfeitamente a ambientação incrível dessa cena. Seguindo em frente, o fato do Din recusar uma outra proposta de trabalho da contratante dele também é muito expressivo sobre a personalidade dele, porque ele demonstra como ele está buscando um objetivo mais amplo do que só caçar e juntar dinheiro. Por mais que o Mando estivesse caçando uma recompensa, ele estava nessa missão para reencontrar os outros Mandalorianos da tribo dele, que tinham fugido lá de Navarro há um tempo atrás. Então a oferta do contratante de um outro trabalho oferece um caminho para o Din em direção à vida de caçador. Mas o Din mostra que prioriza objetivos mais nobres em relação à comunidade que ele pertence. Quando o Din reencontra os Mandalorianos, a série mergulha profundamente nas conexões com outras histórias de Star Wars. Então vamos recapitular alguns dos pontos mais importantes aqui. A Armeira explica que, de acordo com a doutrina,
se o Darksaber não for herdado por combate, ele vai despertar uma maldição sobre os Mandalorianos. E como a Bo-Katan não combateu para receber o sabre pela primeira vez, o reinado dela acabou em tragédia. Essa revelação já tinha sido indicada no passado, mas ela aprofunda as intenções de alguns personagens, já que a Bo-Katan não tinha aceitado o sabre do Din justamente porque ela disse que só poderia herdar a lâmina por combate. E agora, nesse novo episódio, ficou claro que a lenda da maldição do Darksaber é parte da cultura que força a Bo-Katan a ter que se provar perante o povo de Mandalor. Her rule ended in tragedy. Nessa parte do episódio, as cenas da destruição de Mandalor foram alguns dos maiores exemplos do poder de destruição do exército imperial com aquele enxame de TIE Bombers. E a referência declarada ao Exterminador do Futuro 2 foi uma reinvenção que transmitiu muito bem o peso da tragédia de Mandalor. Seguindo em frente, a relação do Din com as suas armas continua a ser explorada quando ele treina com a armeira. O Din diz que a lâmina fica cada vez mais pesada e a armeira explica que ele está distraído demais para usar o sabre, o que reforça a falta de habilidade dele que a gente já tinha visto no início do episódio. Essa sequência é muito parecida com uma de Star Wars Rebels, quando a Sabine treinou com o Kanan Jarrus, já que ela também era mandaloriana e também usava o mesmo Darksaber. E ela até faz o mesmo tipo de comentário sobre o uso do sabre, falando sobre como o peso dele mudava de acordo com a evolução dela. Só que nesse caso dela, era para um estado mais leve, ao contrário de mais pesado. The blade feels lighter. You're connecting with it. It's becoming a part of you. Essa comparação entre as cenas é interessante porque a Sabine aprendeu a usar o sabre quando treinou com um Jedi, enquanto o Din não conseguiu aprender a usar a lâmina com a ajuda da armeira. E como no final dessa sequência o Din acaba abandonando o culto dos Mandalorianos, ele pode acabar buscando outro tipo de treinamento para aprender a usar o sabre. Quem sabe com a própria Sabine ou até com o Jedi, porque ele já conheceu o Luke, a Ahsoka e sabe que eles entendem bem desse negócio de sabre de luz. Depois disso, o Din luta contra o Paz Vizsla, numa baita luta legal pra caramba, inclusive. E mais uma vez, a história reforça como o Mando ainda precisa se aprimorar para ser digno do sabre. Acontece que por mais que ele tenha vencido, o Mando perdeu o controle do sabre ao longo da luta. Então ele acabou conquistando a vitória através do que ele era no passado, com a faca de caçador, e não como um futuro líder de Mandalor que domina o seu próprio sabre. Mas a parte mais importante da luta é o trecho em que o Din é expulso da tribo por ter tirado seu capacete, porque a série indica algumas possibilidades bem interessantes para o futuro nessa passagem. One may only be redeemed in the living waters beneath the mines of Mandalore. A armeira diz que o Din só poderia se redimir nas águas das minas de Mandalor, que foram destruídas. Então, a partir de agora, o Din tem outro motivo para ir até Mandalor, caso ele busque essa possível redenção nesse tal local. E isso pode fazer com que ele se junte mais uma vez a Bo-Katan, porque a gente já sabe que ela já vem lutando para retomar o planeta. De qualquer forma, o futuro do Din está caminhando para que ele se liberte cada vez mais dos antigos costumes da tribo. Porque os momentos em que ele deixou os dogmas deles de lado foram positivos para o Mando, como na hora em que ele se abriu para o Grogu, tirou o capacete dele e confirmou um laço verdadeiro com o Baby Yoda. Então essa busca dele pela aceitação da tribo tem tudo para mudar no futuro. E até a forma como o Din já revela que tirou o capacete já é parte dessa evolução dele. E além disso, essa expulsão do Din também conecta ele com alguns dos temas principais da série O Livro de Boba Fett, porque o Boba também enfrenta a perda da sua comunidade. Como a gente vem acompanhando na série, o Boba tinha encontrado pertencimento com os Tuskens quando ele se juntou a eles, mas ele perdeu essa comunidade quando eles foram dizimados. E é por isso que um dos objetivos principais dele no presente é justamente formar uma nova tribo, como ele mesmo já disse. Então, quando o Din é expulso, ele passa a ter uma trajetória semelhante à do Boba nesse aspecto, já que os dois perderam suas tribos. E essa proximidade entre eles cria uma conexão temática entre os dois personagens, que abre espaço para que os arcos deles se complementem no futuro e eles compartilhem das mesmas motivações.
Na próxima parte do episódio, a gente teve uma sequência de homenagens à Ameaça Fantasma que fisgaram totalmente a minha nostalgia. O Din pilotou uma Naboo N1 Starfighter, que é uma das naves mais emblemáticas de toda a era das prequels. E para completar, ele ainda viaja pelo Beggar's Canyon, onde o jovem Anakin fez parte da corrida do Boonta Eve Classic. Outro ponto bem legal sobre a nova N1 do Din é que ela também é bem expressiva sobre as mudanças dele, porque ela substituiu a Razor Crest, que era um símbolo muito marcante da vida que ele tinha no passado. A Razor não era só a nave do Din, ela era a casa dele. Então ela era o local que permitia que ele não se firmasse em nenhum outro lugar e vivesse isolado, indo de um lugar para o outro. Mas agora, com a N1, o Din tem uma nave que não preenche mais essa função, o que é um sinal de uma nova fase, onde ele pode finalmente firmar raízes e encontrar pertencimento, seja em algum lugar ou em algum grupo. Outro detalhe bem legal dessa parte do episódio é que ela começa com um droid BD bem parecido com o BD-1, usado pelo Cal Kestis lá em Fallen Order. Lá no jogo tem uma parte da história que o BD-1 machuca a perna dele, e esse droid passa pela mesma coisa, o que me deixou com muita pena nas duas vezes, pra falar a verdade. E se você não conhece o Jedi Fallen Order, tem review completo sobre o jogo aqui no canal, e sem spoilers, tá? Vou deixar marcado aqui nos cards e na descrição. Beleza? Então vamos lá, minhas impressões finais. É evidente que esse episódio foi uma guinada em relação aos últimos, pelo fato dele, obviamente, focar totalmente em outro personagem. Mas como esse episódio é contido e inserido num ponto da temporada em que as motivações do Boba já foram estabelecidas, ele não atrapalha o andamento da série. Se esse episódio tivesse brigado por tempo de tela com o de um outro núcleo do Boba Fett, quem sabe o balanço entre eles ficasse meio desproporcional. Mas como o episódio é fechado, ele pode ter o seu próprio ritmo, sem se preocupar em tomar tempo de outras histórias. E como os temas do arco do Boba se conectam bem com o que o Din tem vivenciado, o capítulo consegue se integrar com a progressão da série. A gente vem acompanhando a saga de um pistoleiro que perde sua tribo, e nesse episódio a gente acompanha um outro pistoleiro que também faz parte desse núcleo e que também perde a sua tribo. Então os temas que envolvem esse episódio, a história da série, o Boba e o Din são os mesmos, e tem várias relações entre si. Então galera, esse foi meu review do episódio número 5 de O Livro de Boba Fett, esse capítulo tão diferente, né, do que a gente estava acompanhando até então, mas que se encaixa muito bem dentro da série, por todas essas relações temáticas e de desenvolvimento desses dois personagens que acabam sendo um espelho um do outro. Se vocês gostaram do vídeo, puderem deixar um like, um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito, quiser se inscrever aqui também, só clicar aqui embaixo. E eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Beleza? Então valeu e um abraço.